Fala galera, tudo bem com vocês? E aí? Em clima de férias, estou aqui para mostrar para vocês um dos jogos que fará parte do pacote para 2021. É isso mesmo! Estou começando a produzir os jogos para 2021 e vou gravar esse tutorial explicando como editar essa atividade que foi inspirada em uma das atividades da professora Silvia, que tem um canal muito bacana aqui no YouTube também. Eu vou deixar depois um card ou o link na descrição aqui, né, do meu vídeo, do canal da professora Silvia. Quero agradecer ela por trazer ideias legais. Então, eu fiz esse jogo do Among inspirado num jogo que ela compartilhou no canal dela da internet, aqui no YouTube. Como vocês sabem, ele pode ser usado para qualquer disciplina, não só de matemática. Eu faço jogos com conteúdo de matemática, porque eu trabalho com a área de matemática e tecnologia, né? Então, eu produzo os jogos com conteúdos matemáticos. Mas para o ano de 2021, também tenho uma outra novidade. Qual que é essa outra novidade? Eu não vou mais produzir jogos com conteúdos, só jogos editáveis. Por quê? Porque assim eu consigo produzir uma quantidade muito maior de material e para distribuir para os meus assinantes, né? Isso foi uma solicitação dos meus assinantes. Então, vamos lá. Esse nosso jogo aqui, ele é feito no tabuleiro, tá? Ele tem 12 perguntas, né? Todas as perguntas são editáveis para qualquer conteúdo. E no finalzinho dele tem uma festa. O que vocês podem editar aqui nesse conteúdo nosso? O título, você pode pôr o título que você quiser. Daí aqui tem o vídeo de introdução. O tabuleiro, ele já está pronto, porque alguns colegas têm um pouquinho de dificuldade para editar o tabuleiro. Então, ele já está pronto, vocês não vão mexer em nada do tabuleiro, ok? O que vocês vão mexer é aqui, né, nas questões, né? Correta, incorreta. Vocês vão digitar aqui na pergunta, né? Aqui vocês pule duas casas, isso vocês também não vão editar, por quê? Porque o link já está ligado automaticamente com a atividade anterior, com o meu tabuleiro, ok? Então, aqui, ó, pule duas casas, pule três casas, isso vocês não vão poder alterar, tá? Por quê? Porque ele já está aqui no nosso tabuleiro, beleza? Então, eu vou começar a apresentar, explicar para vocês primeiro como editar. Gente, editar é muito fácil. Vocês vão clicar aqui, tá vendo que tem uma caixa de texto? Aqui vocês podem mudar a fonte. Aonde eu mudo a fonte? Página inicial e tem a fonte aqui, ó, que é a letra. Vocês podem mudar. Lembrando que vocês vão ter que alterar a fonte do jogo todo daí, né? Tamanho da fonte, que é o tamanho da letra, onde você edita aqui. Como que você faz para diminuir ou aumentar? E essa imagem de fundo aqui, vocês também não conseguem mexer. Vocês conseguem mexer na caixa de texto, ok? Seleciona aqui a imagem e clica aqui, ó. A menos diminui, a mais aumenta. Ou aqui na setinha e você escolhe o tamanho da fonte. Lembrando que no PowerPoint, o quiz, ele é bem interessante para que vocês possam fazer perguntas mais curtas, né? Porque é uma atividade que o aluno está utilizando a internet. É claro que se você tiver numa aula simultânea ou numa aula remota, trabalhando ao vivo, se for perguntas mais curtas, é o ideal. Agora, se for para o aluno levar para casa, para ele estudar em casa, daí você pode sim trabalhar as perguntas mais longas, tá? Mas assim, no dia a dia, eu acho que o interessante é vocês trabalharem com perguntas mais curtas, mas fica ao critério, né, de cada professor, tá? Outra coisa que vocês podem editar aqui, deixa eu explicar. As perguntas.
A caixinha de texto, vocês podem mexer ela, porém, ela está junto com essa imagem de fundo. Então, quando vocês forem arrastar elas para aumentar, vocês têm que levar tudo junto, tá? Então, essa imagem de fundo é uma coisa, onde tem um botão, e aqui a caixinha de texto é outra. E para aumentar ou diminuir é o mesmo processo, tá? Não esquecendo, então, de que você vai fazer esse processo para todas as alternativas. Outra coisa, percebam que aqui eu tentei mudar a cor. O que acontece? Como essa imagem de fundo, essa parte do fundo, esse botão é uma imagem, tá? Né? Então, o hiperlink está tanto na imagem quanto aqui na caixa de texto. Eu já mudei alguns. Eu já inverti correta, incorreta, para que o aluno não fique condicionado de que só a cor rosa é a correta, tá? Mas você pode também alterar a disposição dos botões, tá? De que forma? Você coloca o rosa por último, o amarelo no meio, né? E assim a gente consegue fazer com que o aluno não veja que só uma resposta é a correta. Uma outra coisa que os professores pediram para mim esse ano é assim: você tem que colocar mais emoji, ou quando está errado, colocar mais GIF de errado, de incentivo. O que acontece muitas vezes? Fica muito pesado o PowerPoint, daí tem alguns outros colegas que têm o PowerPoint 2003 ainda, tem outros que têm 2010, e daí dá incompatibilidade, não roda, mesma coisa são os áudios. Então, o que eu penso sempre em fazer? Atender o professor que tem um equipamento mais moderno, mas o professor que tem um equipamento mais antigo, tá? Então, lembrando que alguns eu faço no 2016, o PowerPoint 2016, o PowerPoint 2019 já possui mais recursos do que o que eu tenho, tá? Mas o que tem 2010 e 2003, às vezes dá alguma incompatibilidade. Então, daí a gente precisa fazer o quê? Organizar, conversa comigo e a gente reorganiza o PowerPoint, ok, turma? Outra coisa que eu quero falar para vocês, que eu acho legal a gente explicar tudo isso antes, é que eu sempre posto tutoriais aqui no meu canal de como vocês devem utilizar essas atividades na sala de aula. Alguns professores me pediram assim dica de como agir, de como usar a atividade na sala de aula, mas aí fica meio complicado eu dar algumas dicas, né? Eu dou dicas das disciplinas que eu trabalho. Então, como eu trabalho com tecnologia e no colégio que eu dou aula, a gente sempre procura trazer o conteúdo, fixar o conteúdo que foi apresentado em sala na aula de tecnologia. Então, eu vou dar dica de como o professor vai trabalhar aquele conteúdo na aula de tecnologia ou até mesmo para os pedagogos. Porém, eu não consigo dar dica para um professor de história de como ele deve abordar o conteúdo dele, porque eu não conheço a disciplina de história. Não consigo dar dica de arte para um professor que trabalha arte na aula dele. Por quê? Porque eu não trabalho conteúdo de arte, né? Se for relacionado ao conteúdo de matemática, eu consigo dar algumas dicas de explicar como que eu trabalho com o jogo na minha aula, tá? Sempre lembrando que você pode trabalhar com os jogos em PowerPoint no ensino híbrido. Então, você pode lançar o desafio de um conteúdo para o seu aluno no jogo, pedir para ele fazer um relatório para você, anotar as questões, anotar as dúvidas para ser discutido numa próxima aula, tá? Outra coisa que alguns colegas me pediram para a gente colocar pontuação. Nas minhas aulas, eu não trabalho com pontuação. Por quê? Porque eu penso assim, eu, como professora, tenho uma forma de ver, tá? Eu não faço disputa de quem ganhou ou de quem perdeu.
A gente trabalha a disputa pelo conteúdo. Fez menos pontos ou fez mais pontos, quem ganhou? Todos ganharam, porque aprendeu o conteúdo. Na minha aula, eu sempre incentivo o aluno ao acerto. Se eu sei que aquela resposta está errada, eu não vou deixar meu aluno errar. Eu vou conversar com ele na hora e vou falar assim: você tem certeza? Vamos fazer, faz o cálculo junto. Sempre dou uma estratégia para que ele veja que o jeito que ele calculou estava errado. Então, eu vou sempre induzir o meu aluno ao acerto. Depois eu posso compartilhar com vocês aqui outros jogos, mostrando como que eu aplico essas atividades na minha aula, tá? Então, assim, eu utilizo muito os jogos com os meus alunos da educação infantil até o 5º ano, né? Então, eu sempre procuro induzi-los ao acerto, nunca ao erro. Então, eu sempre procuro fazer as contas antes, sempre ter os resultados em mãos, sempre estar com alguns exemplos. E caso o aluno não consiga resolver ou não consiga chegar ao resultado correto, nunca sou eu que dou a resposta para o aluno. Eu sempre pergunto assim: quer ajuda de algum colega? E daí ele fala: quero, fulano pode me ajudar? Daí o amigo que ele solicitou ajuda: você sabe a resposta certa? Sei a resposta. Como que você resolveria? E o próprio aluno explica para o colega, isso tudo ao vivo, gente, como que o resultado, qual seria o resultado ideal, como ele chegou no resultado, como que ele resolve aquele exercício, tá? O meu aluno, ele nunca vai perder. Nunca tem um aluno que ganhe, a não ser que seja numa atividade que eu envie para ele fazer na casa dele. E daí ele vai fazer na casa dele, ele vai anotar a pontuação dele, ele pode jogar quantas vezes ele quiser e ele vai me mandar os prints. Daí sim, agora quando a gente está em grupo, o meu aluno sempre vai ser induzido ao acerto. Eu sempre vou dar um jeito de mostrar para ele qual é a resposta correta, ok? Alguns colegas podem achar que isso não é legal, mas é a forma que eu trabalho. Eu sempre tenho engajamento de toda a minha turma trabalhando dessa forma. Os pais sempre dizem que os alunos ficam felizes e confortáveis na aula, que gostam de participar da aula, porque eles nunca erram. Eles sempre dão um jeito de acertar. E esse é o objetivo, o papel do professor, não é mesmo? Então, depois que eu expliquei isso daí, eu vou fazer um vídeo depois para vocês, falando um pouquinho a respeito dos jogos em PowerPoint e tudo mais, né? Outra coisa que eu queria falar para vocês é assim, que vocês podem avançar o vídeo se vocês quiserem, não tem problema. Mas eu acho que o importante é a gente discutir sobre a gamificação na sala de aula, né? Porque o objetivo da gamificação é fazer com que o aluno aprenda de forma diferente, que ele aprenda através de atividades lúdicas e atrativas, entendeu? O que acontece é que, assim, o uso desse design, dessa mecânica de jogo, ela enriquece a aula, né? Ela muda o jeito do aluno aprender e você pode trazer também questões contextualizadas para o seu jogo. Por isso que a partir de agora eu só vou fazer jogos editáveis, tá? Apesar de uma gamificação precisar de uma barra de progresso, né, no jogo que a gente utiliza a trilha, você tem esse progresso. Porque o aluno vai acompanhando e o aluno vai vendo como que está indo a evolução dele, né? Como que ele está se desenvolvendo. Além de vocês terem uma maior concentração da equipe, uma maior produtividade, né? Você deixa a aula mais divertida, mais dinâmica. E qual que é a importância do PowerPoint? O PowerPoint, é claro que agora, nesse momento, vocês estão usando a internet, mas quando vocês voltarem para as aulas presenciais, vocês
não vão, algumas escolas não têm o auxílio da tecnologia para desenvolver, né, os jogos. Então, isso você pode fazer sem o auxílio da tecnologia. Um jogo no PowerPoint você pode usar, né, em qualquer momento, em qualquer lugar, porque ele é um jogo que trabalha offline. Pronto? Preparado? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Lembrando que você vai baixar o jogo no seu computador. Quando você receber o link do jogo, você baixa no seu computador e abre pelo PowerPoint. Você não pode abrir pelo navegador da internet do Google e não pode abrir pelo Google Slides. Por quê? Tem muitas funções no PowerPoint que o Google Slide não tem, ok? Feito isso, vocês vão sempre clicar aqui embaixo, ó, apresentação de slides, tá? Clicou aqui, ele vai abrir a tela de apresentação para vocês, né? Meu computador, coitado, tá bem cansado já. Clica aqui no play, ele vai para a próxima tela. Clica aqui no botão. Ele vai aqui para o nosso tabuleiro. Gente, aonde que eu tenho ação no meu jogo? Você tem ação aonde tiver a mãozinha mostrando, tá? Para a gente começar a andar, a gente tem que clicar aqui, avançar as casas. Então, eu não vou clicar aqui no meu bonequinho, tá? Vou sempre clicar aqui no avançar as casas. Lembrando que eu fiz esse jogo, adaptei esse jogo de um jogo que a professora Silvia compartilhou na internet. Clico aqui, vou começar. Primeira pergunta. Onde eu vou clicar? Aqui, olha, na primeira pergunta. Você viu que ele andou e foi para a primeira pergunta? Qual que é a primeira pergunta? Então, eu tenho a incorreta, ó. Incorreta. E eu tenho a pergunta correta. Quantas casas você vai pular? 2. Clico no parabéns. E vou avançar aqui em cima, gente. Olha só, não é no boneco, nem aqui. É aqui em cima. O slide de pergunta está atrelado à quantidade de casas que o nosso bonequinho do Among vai andar. Então, primeira pergunta, acertei, avanço 2 casas. Uma, ganhei 100 pontos, porque eu acertei. 2, vou para a segunda pergunta. Incorreta. Incorreta. E correta. Quantas casas eu vou andar agora? 3 casas. Clico no parabéns. Gente, é o seguinte. No PowerPoint não tem como voltar para trás. Então, por exemplo, se você errar ou se o aluno errar, vai ter que começar desde a primeira, porque se você começar na segunda pergunta, o bonequinho vai estar na primeira novamente, ok? Vou andar 3 casas. Uma, mudou minha pontuação. 2, 3 casas. Terceira pergunta. Eu vou jogar com vocês até o último slide. Correta. Quantas casas eu vou andar agora? 1 casa. Vamos lá. Estou com 200 pontos. Acertei aquela, andar 1 casa. Quarta pergunta. São 12 perguntas, tá?
digitar a pergunta aqui. Duas casas eu vou avançar agora. Minha pontuação vai aumentar. Pronto. Quinta pergunta. Uma casa. Esse PowerPoint ele está bloqueado para andar com o mouse, tá? Então, só vai funcionar aquele que você avança slides com o mouse, eu já deixei bloqueado, tá? Então, vocês têm que clicar mesmo nos botões. Agora eu vou andar uma casa. Sétima pergunta. Uma casa, né? Oitava pergunta. Duas casas. Nona pergunta. Agora eu vou para uma casa só. Décima pergunta. Décima primeira. Décima segunda. Enquanto isso, o seu aluno vai respondendo os exercícios e vai fazendo junto com você. Vamos lá. Daí você clica para sair, tá? Então, essa aqui é a atividade. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade, né? Claro. Que qualquer sugestão de melhoria que vocês possam me dar vai ser sempre bem-vindo, vocês podem ficar tranquilos, né? Porque aqui a gente sempre, o objetivo é sempre a gente pensar em melhorar o trabalho dos nossos colegas, tá? Então, esse jogo vai estar disponível para os professores que fizeram o curso com a professora Silvia Portela, o curso de metodologias ativas, que ela já divulgou no Instagram dela. Eu vou deixar também o endereço do Instagram dela aqui, tá? Ela tá sempre colocando cursos. Eu fiz uma parceria com ela, participei do curso de metodologia ativa, adorei. Os professores que fizeram o curso já ganharam esse jogo aqui. Eles já vão começar 2021 utilizando essas atividades e entre outras atividades.
Vou deixar também o canal da professora Silvia para vocês seguirem. Silvia Portela, são duas Silvias. E a professora Silvia, que eu fiz esse jogo baseado no jogo que ela compartilhou aqui no YouTube. Espero que vocês tenham gostado, tá? Mais informações podem deixar aí nos comentários, ok? E aguardo vocês. Até o próximo vídeo.